A estação começa a jornada, o trem da vida parte em disparada. Histórias pra contar, verdades pra encontrar. A contadora de histórias vai começar. Palavras que encantam, mensagens de fé. Uma voz que coa num tom de alívio e paz. Gente que faz acontecer. Motivação pra vencer é o que vamos ter. É o trem da vida, seguindo em frente com a contadora de histórias presente. Com boas histórias, fé no coração, no podcast, emoção é a direção. A estação começa a jornada, o trem da vida parte em disparada. Histórias pra contar, verdades pra encontrar. A contadora de histórias vai começar. Palavras que encantam, mensagens de fé. Uma voz que coa num tom de alívio e paz. Gente que faz acontecer. Motivação pra vencer é o que vamos ter. É o trem da vida, seguindo em frente com a contadora de histórias presente. Com boas histórias, fé no coração, no podcast, emoção é a direção. A estação começa a jornada, o trem da vida parte em disparada. Histórias pra contar, verdades pra encontrar. A contadora de histórias vai começar. Palavras que encantam, mensagens de fé. Uma voz que coa num tom de alívio e paz. Gente que faz acontecer. Motivação pra vencer é o que vamos ter. É o trem da vida, seguindo em frente com a contadora de histórias presente. Com boas histórias, fé no coração, no podcast, emoção é a direção. A estação começa a jornada, o trem da vida parte em disparada. Histórias pra contar, verdades pra encontrar. A contadora de histórias vai começar. Palavras que encantam, mensagens de fé. Uma voz que coa num tom de alívio e paz. Gente que faz acontecer. Motivação pra vencer é o que vamos ter. É o trem da vida, seguindo em frente com a contadora de histórias presente. Com boas histórias, fé no coração, no podcast, emoção é a direção. A estação começa a jornada, o trem da vida parte em disparada. Histórias pra contar, verdades pra encontrar. A contadora de histórias vai começar. Palavras que encantam, mensagens de fé. Uma voz que coa num tom de alívio e paz. Gente que faz acontecer. Motivação pra vencer é o que vamos ter. É o trem da vida.
trem da vida parte em disparada. Histórias pra contar, verdades pra encontrar. A contadora de histórias vai começar. Palavras que encantam, mensagens de fé. Uma voz que coa num tom de alívio e paz. Gente que faz acontecer. Motivação pra vencer é o que vamos ter. É o trem da vida, seguindo em frente com a contadora de histórias presente. Com boas histórias, fé no coração, no podcast, emoção é a direção. A estação começa a jornada. O trem da vida parte em disparada. Histórias pra contar, verdades pra encontrar. A contadora de histórias vai começar. Palavras que encantam, mensagens de fé. Uma voz que coa num tom de alívio e paz. Gente que faz acontecer. Motivação pra vencer é o que vamos ter. É o trem da vida, seguindo em frente com a contadora de histórias presente. Com boas histórias, fé no coração, no podcast, emoção é a direção. A estação começa a jornada. O trem da vida parte em disparada. Histórias pra contar, verdades pra encontrar. A contadora de histórias vai começar. Palavras que encantam, mensagens de fé. Uma voz que coa num tom de alívio e paz. Gente que faz acontecer. Motivação pra vencer é o que vamos ter. É o trem da vida, seguindo em frente com a contadora de histórias presente. Com boas histórias, fé no coração, no podcast, emoção é a direção. A estação começa a jornada. O trem da vida parte em disparada. Histórias pra contar, verdades pra encontrar. A contadora de histórias vai começar. Palavras que encantam, mensagens de fé. Uma voz que coa num tom de alívio e paz. Gente que faz acontecer. Motivação pra vencer é o que vamos ter. É o trem da vida, seguindo em frente com a contadora de histórias presente. Com boas histórias, fé no coração, no podcast, emoção é a direção. A estação começa a jornada. O trem da vida parte em disparada. Histórias pra contar. Muito bem-vindos ao nosso A Contadora de História. Hoje, terça-feira, dia... Me lembra aí, gente. 14 de maio de 2024. O dia, terça-feira, o dia que o Senhor nos deu. E nós estamos muito alegres e felizes por esse dia, por chegar até aqui. Hoje nós temos um convidado muito empreendedor, um grande amigo nosso, meu e do meu esposo Elias. Nós estamos aqui, para mim é uma grande honra receber ele.
que Elias vai apresentar agora. Ele vai fazer a nossa apresentação. Vou passar para Elias agora e você faz a apresentação do nosso convidado. Então vamos lá. Galera, em primeiro lugar, boa noite para todo mundo aí, pessoal que está nos ouvindo. Chama mais alguém aí, porque a história hoje é impressionante. Hoje nós estamos recebendo aqui no A Contadora de Histórias alguém que é um grande sonhador. Marcelo, ele é analista de licitações, é um pai excelente. Ele está aqui para dividir um pouco da história. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Tatiane, você já conhece, é a dona do programa, é a contadora mesmo, né? E ela traz sempre alguém aqui para trazer, né, as suas superações, aquilo que a pessoa tem de história para romper. Todo empreendedor tem história. Eu tenho certeza, Marcelo, que você tem uma história que vai nos ajudar aqui e as pessoas que estão em casa vão se sentir assim impulsionadas, emocionadas e vão ver, né, o que você superou, inspirar para que elas também possam desenvolver. Quem sabe alguém passou pela mesma coisa ou está passando pelas mesmas coisas que você. Em primeiro lugar, uma boa noite. Boa noite a todos. Que benção, gente. Estou muito feliz, tá? Pela sua participação. Obrigada pela nossa amizade e pela parceria também que nós temos nos negócios, né? Na vida, como cristão, na igreja, espiritualmente, materialmente. Então, para mim é uma grande alegria estar aqui compartilhando não só com os nossos conhecidos, com a gente mesmo, né, como família, mas também para tantos empreendedores que precisam e necessitam, sem sombra de dúvida, conhecer a história do Marcelo. Você vai se apresentar, mas antes de você se apresentar, eu quero falar com os nossos ouvintes, os nossos amigos empreendedores, qual é a missão da Contadora de História. A Contadora de História, ela leva como missão para que você, empreendedor, tanto a gente que está aqui nessa mesa ou com os nossos empreendedores também, que eles possam aprender, ensinar, motivar, ter novas ideias, aprender a ter resiliência em seu negócio e, com certeza, ter uma mente criativa e uma mente empreendedora. Esse é o foco do nosso podcast. Esse é o foco principal, é a nossa missão. O porquê do Contadora de História. Todo mundo tem uma história para contar. E o que é história? Lá no nosso primeiro podcast, que foi o meu excelentíssimo esposo que foi entrevistado. Inaugurei, né? Eu contei aqui que você contar histórias é você ir lá no passado, aprender com ele, desenhar, né, todo esse futuro que a gente enfrenta e a gente vislumbrar, né? Isso. Olhar para o futuro, imaginar o futuro, ter essa visão do futuro que é tão esperada, né? Ter um sonho. Ter um sonho, isso aí, que é uma das características do Marcelo também. Marcelo, a gente vai começar o nosso quadro para você começar a contar a sua história. E eu vou pedir o nosso amigo Gabriel para abrir o nosso quadro Era Uma Vez. E a galera que está em casa, enquanto abre o quadro aí, envia aí o link do nosso podcast para 2 pessoas. Não precisa enviar para 5, 10 pessoas, não seja inconveniente. Mas aquelas 2 pessoas que você fala assim, poxa, essa pessoa aqui precisa crescer, desenvolver, e eu acho que esse podcast pode ajudar ela. Então envia para essas 2 pessoas. Aê! É o nosso combinado. Aberta. Estamos com som? Estamos com som, nossos ouvintes estão ouvindo aquele somzinho da... É. Coloca aí, porque é importante depois pra gente ver, ficar tão legal. Amém. Então vamos lá, olha só. Nesse quadro, nós temos algumas apresentações de quadro aqui que não são muitos. Mas nesse quadro, meu amigo Marcelo, Era Uma Vez. Assim como toda história, boa história, e acredito eu, começa com Era Uma Vez, você vai se apresentar agora para os nossos ouvintes. A sua história de empreendedorismo. Marcelo, era uma vez... Bom, vamos lá. Era uma vez o Marcelo da Silva Soares, né? Eu comecei a trabalhar, assim, bem novo, no ramo, não sei se, assim, borracharia. A minha família de caminhoneiros, né? Caminhoneiros e no ramo também de borracheiro, né? A parte do meu pai, que foi a galera que eu mais convivi. E desde cedo, sempre vivi na boleia de caminhão, viajando no Brasil todo. Meu pai, para onde ia, quando tinha um tempinho, em férias, ele pegava e
que me levava, às vezes me levava pra minha mãe, a minha irmã. E assim eu fui conhecendo o Brasil desde de novinho. Eu lembro da minha jornada nesse sistema com ele desde os 8 anos de idade. Recife, João Pessoa, São Paulo, várias e várias vezes. Vários estados, né? Vários estados, Espírito Santo, bem novinho. E ele gostava de me levar e eu curtia, né? Então eu já fui conhecendo já... caminhoneiro não para, né? Ele passava em casa 1 dia e meio, 2 dias no máximo. Depois ele seguia a viagem. Sempre quando ele podia, ele me levava. Quando era férias, eu sempre estava com ele nessa jornada. E desde cedo eu sempre trabalhei. Já fui padeiro, já fui garçom, já fui copeiro, já fui churrasqueiro, já fui maître em restaurante, já trabalhei em estacionamento de carros, manobrista na verdade. Já fiz muita coisa, motoboy. Então, caraca, várias atividades. Várias atividades. Já fui ajudante de pedreiro, marceneiro, pintor. Na parte de ajudante, na mão de obra, eu sempre colaborei. Eu sempre gostei de trabalhar. Quando eu pude estudar à noite, que tinha um limite de horário, de idade, quando eu fiz 14 anos, eu pedi minha mãe para assinar lá um termo de responsabilidade e fui estudar à noite para poder ter o tempo do dia livre para trabalhar. E assim eu sempre fiz e fui galgando na vida, aprendendo muita coisa, errando, apanhando, mas sempre gostei de ter o meu dinheiro, né? Eu trabalhava na época na obra, eu lembro que eu ganhava R$10 por dia. Mas na época era um dinheirinho legal. Sim. Pra mim ter as minhas coisas, comprar as minhas coisas. Sempre tive esse apoio. Meu pai sempre me deixou à vontade para eu poder aprender ali com as dificuldades, né? E hoje isso é bem válido. E o Marcelo, ele, contando a minha história, eu nunca deixei de estudar e nem de trabalhar. Na jornada, eu parei num restaurante que foi a minha primeira vez que eu assinei minha carteira. Na época era R$290, o salário mínimo. E dali que eu comecei a abrir um pouco a mente, a visualizar como que era possível você avançar de forma profissional. Comecei de copeiro. Então foi quando você estava dentro do restaurante. Desse restaurante. Você estava como trabalhador lá, de carteira assinada. Isso, carteira assinada. Dali eu comecei a ver pessoas, né? Só que no restaurante era de segunda a segunda, direto. Era uma coisa assim que você não tinha nem tempo de gastar dinheiro. Daí eu comecei a observar as pessoas curtindo o final de semana e eu ali trabalhando. Eu comecei a querer sair desse sistema, mas eu não via possibilidade. Mas eu comecei a pensar lá na frente. Dali começou o sonho nascer assim no meu coração de querer coisas maiores. No total foi uma faixa de uns 3 para 4 anos dentro de um restaurante. Eu inaugurei um restaurante junto com os responsáveis, fiz um treinamento numa empresa lá de Niterói, na beira da praia, depois vim para Itaboraí, na beira da pista, na BR, e ali teve a inauguração, eu como copeiro. Então você não deixou de aprender. Não deixei de aprender. Você estava aprendendo com o ambiente, com as experiências que você estava vivendo ali, mas também aprendendo das técnicas, né? Estudando, aprimorando. Nunca deixei de estudar. Eu lembro que no início, o responsável da Copa pediu o gerente para, pelo amor de Deus, tira esse menino daqui, porque eu tava quebrando todos os copos lá de lavar o copo. Tava quebrando tudo. E assim, eu lembro que eu quebrei um copo, joguei na lixeira. Eu era tão atrapalhado, eu quebrei o copo, joguei na lixeira. E no final da tarde, quem trabalhava na Copa tinha que jogar o lixo na lixeira. Eu amarrei o saco. O que aconteceu? O próprio copo quebrado cortou a minha mão. Tem um talho grandão, sangrou. Meu Deus. E eu continuei lavando louça, sabão, aquele corte ali, porque eu queria vencer. Voltando um pouquinho atrás, por que eu fui pro restaurante? A minha mãe trabalhava na casa de uma pessoa que ela era uma das donas da rede. E eu fui enganado num sistema. Não sei se vocês chegaram a ver há um tempo atrás, já há bastante tempo atrás, na verdade, seguro de
eletrodoméstico. Eu entrei numa empresa, teoricamente uma empresa, para vender seguros. Aí eu comecei a vender para conhecidos, só que não existia, era tudo uma farsa. Eu trabalhei uma semana, vendi 2 seguros para pessoas conhecidas, para poder me promover e entrar, achando eu que era uma empresa séria. Isso, aí quando eu voltei na segunda-feira, eu cheguei lá, as portas da empresa, não sei se vocês sabem onde é ali, Rua São João, em Niterói. Niterói. Perto da igreja católica. Fazia reunião ali, chamava o pessoal, aí 2 vendiam, o outro vendia. Você tem que vender para poder entrar. Isso. Aí você tinha que vender 2 assinaturas para entrar. Eu participei disso daí também, mas não foi esse outro sistema. Foi outro sistema. Foi a mesma coisa, mesmo esquema, só que era uma revista de descontos. Então, o meu foi de eletrodoméstico, seguro, né, de som. Entendi. Na época não tinha essa questão de telefone e tal. Aí, quando eu voltei na segunda-feira, dei as portas fechadas. Aí o outro rapaz lá do lado, não, sábado o pessoal veio aí, postou o caminhão, levou tudo, isso era uma máfia. Enganou todo mundo. Aí eu falei, caramba, e agora eu vou ter que devolver o dinheiro do pessoal. Ainda bem que eram amigos, aí não fizeram questão. Aí minha mãe contou pra ex-patroa dela, não, manda ele lá pro restaurante pra fazer um teste lá. Aí eu falei, então, vambora. E assim, minha mãe tinha um receio, porque eu era um pouco devagar em casa e tal. Meu filho, aquela muvuca, restaurante pra cá toda hora. Né? Não vai aguentar a pressão, não. Mas vamos lá, vamos fazer um teste. Aí eu fui e fiquei. Você viveu a pressão na prática, né? A pressão começou ali. Antes da pressão, você viveu uma decepção. Foi uma grande decepção. Aprendeu ali uma decepção que virou uma oportunidade. Não deixou de ser, né? Foram 3 planos que eu vendi. Pra vocês terem ideia, isso deve fazer o quê? Uma faixa de 20 anos atrás, praticamente. Pô, o plano era R$98. Então era um dinheirinho. Naquela época era quase. Era um salário mínimo. Não, o salário mínimo batia 180, por aí. 80, então, assim, a minha sorte é que o pessoal, os 2 que eu vendi não. Não fizeram questão. Deu pra. Aí eu fui pro restaurante, trabalhei. E muitas pessoas desistiram. E eu peguei o gosto, assim, de ter o dinheiro assim na mão e fui aprendendo. Quando eu tava na Copa, eu falei, não quero ficar aqui mais não, eu quero ir lá pro salão. E assim, eu fui crescendo dentro da empresa. Eu construí uma casa só com dinheiro de caixinha. Caramba! Eu era garçom, só com dinheiro de caixinha. Conheci algumas pessoas importantes. Conheci o dono de uma empresa que depois me deu uma oportunidade, uma grande indústria de cadernos. E por quê? Porque no restaurante eu cheguei a um limite que eu falei para os donos, o máximo que eu posso chegar aqui é gerente. De gerente a dono. Na época eu lembro que o gerente ganhava R$2.000. Aí eu falei assim, eu tô ganhando mais do que o gerente hoje e eu não quero ser gerente do restaurante e ficar trabalhando. Eu quero a minha liberdade. Aí o que eu fiz? Dei vários passos atrás. Consegui uma vaga numa empresa para trabalhar de motoboy. Certo. Fui trabalhar para ganhar R$548 na carteira, seco. Mas eu pensando no futuro, né? Eu vi que a empresa ia me proporcionar coisas maiores. E eu fui na cara e coragem. Nunca tinha atravessado a ponte de moto. Aí eu fiz um bate-papo lá. Você é motoboy? Sou. Eu conhecia tudo no Rio, mas de moto não. Sim. Aí é até perigoso, né? Sim. Aí eu peguei e fui... Comecei a fazer os trabalhos, fui aprendendo. Eu fui vendo as oportunidades, fui mudando de setor. Você viu oportunidade. Fui pra dentro, fui aprendendo, errando pra caramba, mas sempre com honestidade, determinação, vontade de trabalhar. Eu acho, eu não desculpa te cortar, mas eu acho muito importante eu falar disso daqui, né? Na questão de quando você falou, de quando você percebeu que tinha terminado o tempo ali. Você percebeu que você não tinha mais para onde ir dentro da empresa, não tinha como crescer, né? Eu aprendi quando eu trabalhava, que eu trabalhei 5 anos numa gráfica ali no centro do Rio, no Rio de Janeiro, São Cristóvão. E eu estava fazendo a minha faculdade de contabilidade ainda ali. E eu sempre estudei também, sempre me aprimorei, tentei até hoje, né? Me especializar realmente toda na questão da minha área contábil, realmente, de gestão. E dentro desses estudos, eu aprendi que quando você está dentro de uma empresa, de um negócio, você tem uma função ali. Essa função, você deve pensar nela e analisar ela durante 2 anos. Então, durante 2 anos, você vai dar o seu sangue ali naquela empresa. Então, você vai vestir a camisa da empresa, como dizem, né? Você vai aprender o que você precisa aprender de forma
a fazer tudo que precisa fazer dentro daquela empresa, tudo que você precisa crescer. Se em 2 anos você não perceber que nada mudou em você e na sua função que você tem ali, como crescimento, né? Seu salário não mudou, você continua a mesma coisa, aquela empresa não é mais para você. Aquela função deu tempo. Venceu. Eu aprendi isso e eu percebi isso dentro do negócio, porque eu já estava quase 5 anos na empresa e eu não tinha crescido dentro do negócio. E aí foi a hora que eu despertei, acordei. Temos que ter a percepção de que o nosso tempo ali, senão a gente fica perdendo tempo. Hoje o tempo é precioso. O tempo não volta atrás. Não volta atrás. Um dia desperdiçado é um bem valioso. Já não dá. Nosso tempo é muito valioso. Tempo é bom para você se dedicar na leitura, né? No seu dia a dia, nessa parte profissional. O tempo é bom até para você dormir. Sim, isso é essencial. As 8 horas de sono é essencial. Necessário. Deus não é perfeito? É essencial. Sim. Temos que dormir às 8 horas? Sim, é essencial. Então, assim, faz parte, pô. Eu sou bonita assim porque eu durmo bem. Preciso dormir mais, então. Então vamos lá, pra gente finalizar, que o nosso tempo desse quadro era uma vez tá finalizando. Tá acabando já? Já tá acabando esse quadro. Vamos lá. Entendeu? Então, daí fui pra empresa trabalhar de motoboy, eu vou dar uma encurtada, sim, né? Aí teve uma vez que eu estava levando uma moça para o aeroporto, tinha um setor, eram vários setores, uma fábrica dentro, tinha a parte gráfica, tinha a parte de produção, tinha a parte de vendas para órgão público, RH, tudo. Sim. Eu comecei a observar as coisas. Eu ia trabalhando de moto e ficava olhando, observando, não, tem que evoluir, tem que aprender. E chegou um momento que eu fui levar uma pessoa no setor de licitações para o aeroporto, aí ela falou, não, que o nosso setor é assim, você vai para onde? Vai pegar um avião? Né? Eu vou para Fortaleza, eu lembro até o lugar. Eu falei, então me conta. Aí no caminho ela foi contando. Quando eu voltei, eu quero essa parada aí. Só que não é assim, mora pra outra, mas eu quero. Só que a moto tava me ocasionando um problema de saúde. Muito tempo pra cima e pra baixo. E eu andava pra longe. E eu ia pra Minas de moto. Caramba. Minas, Macaé, eu dava tudo. Senhor. Então, eu cheguei pro diretor e falei, eu preciso sair da moto e tal. Arrumo algo pra mim no escritório, mas visando o setor que eu tava de olho. Aí coincidiu de uma pessoa que era boy ter pedido conta. Aí surgiu uma vaga. Aí a gerente do setor foi falar com o diretor, quando foi falar eu tava lá. Aí pronto, troca aí então. Aí eu era motoboy, passei a ser boy e ficar a pé. Mais um passo pra trás. Passei a ficar a pé. E todo dia no Rio, eu ia 3 vezes no Rio de ônibus. É mesmo? Era no meu horário de trabalho de 8 às 5, eu ia 3 vezes no Rio de ônibus, muitas das vezes. Ia no cartório, antigamente não tinha nada dessa questão de eletrônico, né? Era da entrada na certidão no TJ, no Procon, na prefeitura, fazer cobrança, várias questões. E eu fiquei a pé. Entrou o motoboy, mas eu aguentei ele. Até quando a gente é verdadeiro, você tem... você torna-se uma pessoa positiva, agradável. Então eu fui ganhando as pessoas. Tanto que o menino que saiu falou assim, você não fica 2 meses no setor. Eu fiquei 15 anos, sabe? Então assim, tinham 12 pessoas, depois reduziu para 4. E eu era uma das 4 pessoas. Ficou eu mais 3 meninas que se tornaram minhas amigas. Persistência, né? Persistência. E assim, por eu ser uma pessoa muito cativo, tranquilo, nunca gostei de confusão, sempre quis resolver todas as questões. E começaram a me ensinar. E lá exigia assim, ler muito os editais, as questões. Eu fui para o setor de licitações. E comecei a aprender. E aí vai chegar o momento da sua empresa agora. Calma. Mais tarde. Aí eu comecei a aprender como é que funcionava o sistema de vendas para órgão público. Sim. E um segredo que eu gosto de passar para as pessoas é sempre esteja preparado. Porque a oportunidade ela acontece. E teve um dia que uma foi fazer uma cirurgia, outra entrou de férias, outra foi fazer uma cirurgia mais delicada. Aí teve que ter uma viagem para, eu lembro até hoje, Passos de Minas. Pegar um avião para Ribeirão Preto. Eu lembro certinho o meu circuito. Um avião para Ribeirão Preto e depois de Ribeirão Preto pegar um ônibus para Minas, porque era meio que divisa. Eu lembro que eu não tinha nem bagagem, nada, só minha mochila. E eu fui do jeito que tava. Eu tinha um voo 7 horas e 5 horas tava em Manilha. Caramba. O rapaz me levou, eu fui correndo no aeroporto, escorreguei com a bolsa, caí no saguão. Caraca!
Um monte de gente. O aeroporto Santos Dumont, 6h30 da tarde, lotado. É bravo. Quantos desafios, né? Quantos desafios superados e quantas oportunidades que surgiram por causa disso, dos desafios. Se vocês lembram daquela empresa Webjet, é uma empresa com o símbolo que era verde. Uhum. Aí eu caí no aeroporto, peguei a mochila, peguei as coisas, entrei. Aí fui... Deu tempo. Peguei o voo, fui pra Ribeirão Preto. Aí eu cheguei, participei. Ó, sem roupa, tá? Uhum. Sem roupa comprei roupa no outro dia. Lá. Usei tudo que já tava comigo mesmo. Uhum. Comprei, aí fiz a licitação. Ela foi remarcada, aí voltei, deu tudo certo. Tudo que eu tinha aprendido eu coloquei em prática. As tomadas de decisões em favor da empresa. Uhum. Daí eu fui ganhando credibilidade no setor. Foram me deixando aprender, eu fui aprendendo, errando pra caramba mesmo, batendo cabeça. Mas aí agora, vamos lá, porque o momento superação é um outro quadro. E aí você vai contar esse momento superação você tá deixando eu falar, eu vou embora. no próximo quadro. Mas antes da gente abrir esse quadro, Gabriel, que é o momento superação, você contou um pouquinho a sua história. Nós ouvimos, foi só um pouquinho, eu sei, tem muita coisa aí. Você contou um pouquinho a sua história, os nossos ouvintes ouviram, né, e depois irão ouvir. E aí, eu passo a seguinte pergunta pra você agora, Marcelo. Eu sei que você não contou tudo, mas você, mais que ninguém, sabe tudo que você passou. E com isso eu te faço a seguinte pergunta. Que tipo de história você considera que é a sua história? Eu vou te dar alguns exemplos e aí você me fala aonde você acha que se encaixa a história da sua vida, da sua vida empreendedora. Você acha que a sua história ela é um romance? O que é um romance? O romance, ela é quando acontece algo fictício. E isso acontece por pessoas, né? Tem vários personagens nesse romance. E aí isso gira em torno de conflitos, né? E assim vai indo a história. Tem conflitos e tem vários personagens. Novela é quando acontece também um romance, tem vários personagens, sendo que acontece um desenrolar de um enredo nessa novela. Então, você sabe que a novela, né? Quando a gente tá assistindo... Eu não assisto mais novela, eu e Elias tem muitos anos que a gente não sabe o que é ver. Libertamos, novela a gente não assiste mais. Mas quando a pessoa assiste novela, a pessoa fica ali querendo saber o final, porque no final tem alguma coisa. E geralmente tem dois personagens principais, né? A história de amor, traição. Então tem tudo isso daí envolvido na novela. Conto. O que é um conto? Conto, ela é uma narrativa mais curta. É quando acontece expresso, né? Aconteceu, pá, um conflitinho ali, não foi algo muito longo. Ou você considera a sua história como uma crônica, né? Crônica é aquilo que tem um tom mais sutil, né? É algo que é mais... Do cotidiano, do dia a dia. Problemas sociais, e por aí vai. E para finalizar, a fábula. Você acha que a sua história, ela tem os personagens, né, representados na figura de animais, né? Isso é a fábula, né? Que é aquela coisa do conto. O que você considera a sua história? Eu acho mais sutil, sabe? Mais sutil. Então é o conto? Assim... É porque, assim... Não, sutil é crônica. Mais pra parte crônica, porque eu sempre fui uma pessoa muito tranquila. Mas tem muito a ver com o seu dia a dia, coisa do dia a dia. Isso aí, entendeu? é do cotidiano. Diariamente ali, as questões, sabe? Sim. Resumindo, assim, analisando. Eu, ainda mais de um tempo pra cá, eu tiro um tempo pra mim fazer uma autoanálise de como eu fui no dia, na semana, até mesmo no mês. E quando eu passei a fazer isso, é extraordinário, tá? Você identifica muita coisa que você pode ir se corrigindo, sabe? Sim, avançar, melhorar. Entendeu? Pra você melhorar pra próxima. Até mesmo pedido de perdão, desculpa pra pessoas que você, às vezes, acerta e magoa sem mesmo... Sim. Tem intenção ali, na correria mesmo. Você consegue observar melhor, né? Isso, se você fizer uma análise, acordei, será que eu agradeci a Deus? Ao invés de você fazer até uma crítica, hoje eu nem fiz uma leitura, eu peguei pra me corrigir, pra ler a Bíblia, porque chegou um tempo que eu passei quase um mês sem pegar na Bíblia, falei, caraca, não tô nem... Meu Deus, então... Os dias vão correndo de tal se forma você deixar que a gente se perde. Te consome, sabe? A gente se perde. É assim, entendeu? A gente se perde. Então vamos... com a crônica mesmo.
É uma crônica. A história dele é uma crônica. Muito bom. É por aí. Todos nós temos um tipo de história. Todos nós. E como você falou, essa questão da observação, é muito importante a gente entender que tipo de história a gente tá. Até para que eu me conheça melhor, né? Saiba quem são os personagens que estão à minha volta. Quais são os conflitos que eu enfrento, que o meu negócio enfrenta, que eu enfrento como empreendedor. E aí você consegue lidar melhor, né? Até com tudo ao seu redor. Vamos pro segundo quadro, que é o Momento Superação. Vamos, tá igual um programa aqui, né? Programa do Ratinho, programa não sei o que, vambora. Vamos que vamos. Então vamos lá, ó. Tá na no tela já. Momento Superação, o Marcelo, esse empreendedor, que história, né? Que história, né, Elias? Vamos focar na parte aqui. do E empreendedor. superação de dificuldade. Isso aí. Agora é o teve momento dificuldade pra superação. superar? Qual foi o momento que o Marcelo hoje olha lá pra trás O pra mais sua marcante. história e fala: caraca, esse momento aqui eu superei. Foi um momento superação. Então, eu até comento com algumas pessoas. Depois que eu tomei a decisão de retornar, porque eu me afastei do evangelho durante quase 3 anos. E quando eu tomo a decisão de retornar, a gente tem que abrir mão mesmo, né? E eu tinha uma vida teoricamente tranquila. Meu apartamento, com um ótimo emprego, com um bom carro. E com isso eu não conseguia voltar. E o Espírito Santo começou a me incomodar. Dia de domingo de manhã eu estava em determinado lugar curtindo. E eu, por essa hora eu estava na EBD. Ou à noite, 7h30, 8 horas, por essa hora eu estava na igreja. E dia de quarta-feira, que era dia de culto da igreja que eu frequentava, a Assembleia de Deus, dia de culto, eu estava em outro lugar, ou num futebol, ou alguma coisa. E isso começou a arder, sabe, de forma assim. E eu comecei a conviver com algumas pessoas também, que eram evangélicos, que começou aquela energia positiva. Os assuntos, sem querer as pessoas iam me contagiando a reacender a chama, que nunca se apagou, na verdade, né? Então, assim, eu fiz uma oração pra Deus, eu comecei a ir na Metodista Evangelhana, na igreja que vocês conhecem. E eu comecei a falar com Deus que eu precisava voltar, mas eu não tinha como, assim. Eu procurei algumas igrejas, não me adaptei, mas aí ali eu me enquadrei e eu fiz a seguinte oração: Senhor, tudo que me afasta da tua presença, o Senhor tira de mim. Resumindo, é uma oração séria, tá? Séria. Muito séria. Perigosa, entre aspas, né? Porque vai mudar você do lado avesso. Eu fiz essa oração. E Deus começou a tirar mesmo. Mas foi um emprego que eu pensei que nunca iria acabar. Veio a pandemia, uma empresa gigante, que logo, logo ela foi vendida. Tanto que no meu setor, não seria eu que iria ser dispensado. Nós éramos em 4. Era uma outra amiga. E do nada, eles reverteram tudo. Mudaram. Mudou tudo. Mudou. Tanto que eu saí no final do dia. E quando eles demitiam lá, era no começo do dia. Certo. Mudou tudo. E eu perdi emprego. O dinheiro foi embora. Eu tinha um carro. Depois de um tempo eu tive que vender. Tinha um relacionamento que acabou. Ou seja, Deus fez a limpa. Tirou tudo. Fiquei sem nada. Mas continuei ali na igreja. Aí surgiu uma oportunidade de eu fazer uma parceria em São Pedro da Aldeia, de trabalho. Ali eu vi que Deus me tirou da região de Itaboraí para me dar um alívio mesmo. De todas as formas, né? Emocionalmente, psicologicamente, tudo. Tirar de perto das pessoas. Os meus amigos que eu tinha se afastaram, a maioria, né? Acabou as questões boas, então... É nessa hora aí que a gente vê então, quem é nessa hora que a gente vê quem é quem. Verdade. Mas foi bom, foi importante. Pra mim isso foi de grande valia. E eu comecei a empreender. Aí que eu comecei falei, vambora. Fui pra uma empresa que é lá em São Pedro da Aldeia, uma distribuidora, que não era distribuidora, só no nome, 2 andares, só vendia galões de água lá. E eu fui com o meu conhecimento tentar botar para desenvolver. Um parceiro me fez a proposta e eu comecei a analisar as coisas. Espaço grande aqui, vou mexer aqui.
e também aproveitei o meu conhecimento, que foram 15 anos trabalhando com licitações e rodando no Brasil todo. E eu conheci muita gente. Você entendeu? Eu tenho 3.990 pessoas no meu celular. Caramba. Assim, 70% é empresários que eu conheci. Então, assim, eu não guardei dinheiro, bens, mas o conhecimento ficou ali. Né? As pessoas de contato. Bastante contato. E as coisas que eu aprendi estão até hoje, né? Sim. Na minha memória. E aí, qual foi o momento de superação? Vamos lá. Então, quando eu cheguei, montei a distribuidora, e agora tem uma filha, tem que pagar a escola, a pensão e as minhas despesas. Então, na distribuidora, eu não consegui desenvolver um trabalho para dar um rendimento bom, satisfatório. Era tudo assim uma aparência, né? E acabou o dinheiro. Zerou. Então eu coloquei lá uma história engraçada, eu botava o meu almoço na despesa, junto com os funcionários. Só que chegou a época que eu não tinha nem pra janta, sabe? Eu dividia o meu almoço em 2 para eu poder jantar. Eu sei que se eu pedisse ajuda a algumas pessoas e tal, beleza. Mas ali eu entendi que era o meu momento, o meu processo, então eu não quis interromper. Então eu fui ali. E às vezes eu ia fazer entrega na rua com os funcionários, eu esquecia a metade da quentinha do lado de fora. E no calor. Aí quando eu chegava de tarde para pegar, já tava com aquele cheiro horrível. Então era o seu processo mesmo. Então assim, era difícil chegar na pousada, que eu fiquei quase 10 meses na pousada sem pagar aluguel, só de favor. Só acumulando dívidas, né? E era difícil chegar à noite e não ter, assim, um dinheiro para comer um churrasquinho, para comer alguma coisa na rua, para você... Não tinha. Aí eu comia ovo fiado na padaria. R$1 ovo. Era minha janta. Meu Deus. E levava água. Ovo e água. E assim eu fui. Na empresa, eu tomava o café da empresa, almoçava o almoço da empresa, que era dividido com a janta. E assim eu fui. E assim, foi difícil, chorava sozinho. Perdi o carro. Eu vendi, comprei um outro, fiz uma troca, bati, deu PT. Nem deu tempo de fazer seguro. E eu fiquei a pé e tive que parar de pagar as despesas da minha filha. E assim, às vezes a gente sofre algumas coisas, a gente leva. Mas quando a gente vê os nossos, né, sem as coisas, assim, ainda bem que a mãe dela segurou a onda lá junto com o padrasto. Então, assim, foi um momento de superação, porque eu poderia, como empreendedor, largar tudo e arrumar um trabalho de carteira assinada e voltar pra prisão. Verdade. Né? Vamos dizer assim, voltar pra prisão. Voltar a ter limite. Porque na forma que eu vejo as pessoas que, né, com todo respeito, aí você fica limitado, com hora pra pegar, hora pra sair e valor X pra poder receber, pra ser remunerado entre o dia 1º e o dia 5, né? Quem escolhe a segurança nunca vai alcançar o sobrenatural, né? Não é isso? Pois é. Então... Tem que arriscar. Eu decidi insistir, segurar até o final, até as coisas serem... o quadro se reverter. Porque eu plantei muita coisa assim, negativa na questão de trabalho, que eu não guardei nada, fui vivendo. Então, eu não tinha o que colher de bom. Aí eu passei a viver meu processo, mas plantando coisas boas. Sim. Uma hora a colheita iria chegar e chegou, né? Até eu vim para Itaboraí, né? Deixar tudo lá, abrir mão de tudo mesmo e vim para Itaboraí e seguir a minha jornada. E assim eu tenho feito. Que bênção. E Deus tem abençoado. E foi vivendo o seu momento de superação. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Que é como você falou, né? É como você falou e que... Parabéns, né? É isso que eu queria trazer à memória, graças ao que eu trouxe agora. Parabéns pelo seu momento de superação. Parabéns pela sua história, né? Por não desistir. Eu creio que Deus, a todo momento, Ele pede isso a nós, que a gente não desista. Que desistir não é uma opção para mim. Não é, que a gente continue, né? Porque tem muitas pessoas que desistem, tem pessoas que desistem da própria vida. Mas é importante o nosso amigo empreendedor, a pessoa que está nos ouvindo, a pessoa que vai nos ouvir, entender que há uma solução, há uma saída. Isso não aí. É o fim. Eu posso estar cheio de dívida, eu posso estar com o meu dinheiro, com o meu bolso vazio, com as minhas contas vazias, mas nada é para sempre. Essa semana eu até postei no meu Instagram, né, uma fala daquele filme Rock Balboa,
que fala exatamente sobre isso, que o sucesso está intrinsecamente ligado ao quanto você aguenta apanhar e continuar caminhando. E a superação é isso. É você andar, de repente você cai, tá sangrando, você continua, mas sabendo que depois de romper isso tudo, você vai ser mais forte e você vai chegar lá. Apesar dos problemas, você ter ânimo para se levantar. Isso. Quem é o Marcelo, seguir, né? Antes desse momento de superação e depois do momento de superação. Eu visualizava lá na frente, sabe? Vem cá, eu preciso ter uma tranquilidade. Ainda busco muita coisa. Sim. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para mudar esse quadro? É o que eu falo às vezes. Já falei aqui uma vez. Quando você vai na praia e a areia tá quente, você pisa descalço ali, ou até mesmo de chinelo, e queima o pé, você volta. Você tá com o objetivo de chegar lá na areia, na parte fresca, te dar um mergulho, pô. Aguenta o quente, vai. Você tem que saber... assim, um dos segredos que eu tenho pra mim é ser cego, surdo e mudo. Evitar ver coisas que vão te deixar de forma, né? Coisa negativa, ouvir palavras negativas. Vão te desanimar. E não ficar falando dos seus projetos. Vambora, eu tenho um foco. O importante é você saber, se conhecer. Verdade. Se descobrir, bom, eu tenho esse potencial, essa capacidade, então eu confio. E eu quero chegar aqui. Esse é meu foco. Vambora, irmão. Vambora. Um dia ruim, ok. Uma semana, até um mês, meu irmão. Bobear até um ano. Mas não condiz com a sua história, você vai embora. Perfeito. Eu fiquei 2 anos na luta lá. 2 anos batalhando, você sabe? quer a mentalidade, né? E Deus nunca deixou faltar. Quer ver, depois que começou a virar o quadro, o dinheiro não chegou. Mas eu comecei a sentar na mesa. Reuniões, as pessoas pagavam, porque eles queriam usufruir do meu conhecimento. E ali eu estava. Comecei a fazer umas viagens. Eles querem usufruir do meu conhecimento, então vamos pagar por isso. Sim. Porque conhecimento tem valor. Tem muito. Poder. É história. Quem tem o conhecimento tem o poder. Tem o poder, entendeu? Poder. Então, assim, no troco, não se negocia. Né? É o seu valor. E assim, e eu dou valor ao meu conhecimento. E as pessoas que entendem que é do ramo, valorizam o nosso conhecimento. Muita entendeu? coisa. Muito bem, muito bem. Palmas pro Marcelo, palmas pro... Tá com fundo, né, Gabriel? Fala pra mim que tá com fundo, que os nossos ouvintes tá aí. Tá ofendido, tá bom. Tá ouvindo, isso aí. Vamos lá. Marcelo, nós vamos finalizar o nosso podcast, que eu te falei que é bem rapidinho, né? Até pra que a pessoa... pouca coisa. Né? Até pra que a pessoa consiga, né, ver tudo e se anime, realmente tenha essa... Fique ali, meu pai, o que vem agora, ó. O nosso último quadro é o quadro Crie o Seu Final Feliz. Só que a gente não vai fazer ele agora, Gabriel. Espera um pouquinho. Segura aí, Gabriel. Segura. Antes da gente ir pro último quadro, que é Crie o Seu Final Feliz, eu vou fazer uma brincadeira aqui com você e o Elias, que é o momento Conhecimento Empreendedor. Já que esse podcast é um podcast de empreendedores para empreendedores, nós vamos fazer aqui um bate-volta, né? Um você sabia, na verdade, né? Então, eu vou fazer algumas perguntas pro meu convidado, né? E pro meu esposo que está aqui também. Por essa eu não esperava, tá? Não sabia, não. Tô sabendo. Essa ela desenvolveu agora. Desenvolvi. É a mente criativa. Criativa. E aí, eu vou falar uma frase, ou então eu vou fazer uma afirmação ou alguma pergunta. E vocês vão me dizer se isso é uma história para boi dormir ou se isso é uma história de fato real, que vai trazer ali conhecimento, é uma história realmente que vai trazer algo que realmente vai ajudar o nosso empreendedor, tá? Então eu vou fazer as informações e aí a gente debate aqui se é uma história. Isso é história para boi dormir, isso não é verdade. Vamos lá? Primeira frase, primeira afirmação. Existem 3 erros pequenos que trazem grandes problemas para a sua empresa. O primeiro erro é misturar contas pessoais com as contas da empresa. Segundo erro, querer fazer tudo ao mesmo tempo. E terceiro erro, sempre prolongar as tomadas de decisões. Meu amigo empreendedor Marcelo e o meu esposo Elias, vocês acham que essas afirmações são realmente verdadeiras, né?
ou são história para boi dormir? Verdadeiras. Muito. O tópico 1, já é até assim, é impossível você misturar. Não dá. Quem faz isso não consegue sair do lugar. O tópico 2, então, nem se fala. Querer fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá. Você jogar as 4 lá, chutar com a cabeça, não dá. Não dá. Senão você não desenvolve. Quem faz tudo não faz nada direito. Não faz nada direito. Não tem excelência no seu, tem excelência. no seu O fazer. último, então, né, que é sempre prolongar as tomadas de decisões. Eu tenho que tomar a decisão naquilo dali, mas tô sempre deixando o último plano. E vai só se afundando. É porque as pessoas acham que prolongar, tomar a decisão depois é uma opção. Só que, na verdade, ela já tomou uma decisão. Ela tomou a decisão de não tomar a decisão. Já tá tomado. Só que essa é a pior decisão possível. Né? Ela tomou a pior decisão. Tomou a pior decisão, exatamente. Tomou a pior decisão. Então, essas afirmações, é uma historinha pra boi dormir ou é um conhecimento valioso? Valiosíssimo. Muito valioso. Valioso. Vamos pra segunda, então? Se a pessoa aplicar isso, vai longe. Vamos pra segunda, então. Vocês sabiam que quem não tem o nome sujo pode abrir uma própria empresa? Vocês sabiam disso? Eu tenho que... Aliás, vou reformular, né? O empreendedor, ele precisa ter um nome limpo para abrir a empresa? Essa é uma afirmação que eu estou fazendo. Essa afirmação, que o empreendedor ele tem que ter um nome limpo para abrir a empresa, é uma história para boi dormir ou é um conhecimento valioso? Não precisa ter o nome limpo, não. Eu acredito também que não precisa ter o nome limpo. Você não vai ter crédito. Isso aí. Credibilidade zero. Mas nome limpo, você pode abrir uma empresa, você pode abrir uma CNPJ. Eu acredito que, tipo, o CNPJ forte demanda um CPF forte. Se você tem um CPF que você cuida dele, você vai ter um CNPJ muito forte, então vai ter crédito. Sim. Agora, para abrir a empresa e empreender, você pode começar mesmo se no momento você está passando por dificuldade, acredito que possa abrir. Senão você não vai evoluir. Então essa afirmação é uma história para boi dormir ou é um conhecimento? É história para boi dormir. É história para boi dormir, isso aí. Muito bem, vocês estão de palmas para ele, Gabriel. Palmas para os meus amigos empreendedores, tudo aí. Né? Bem instruído. Vamos lá. Terceira e última para a gente finalizar aí para o nosso quadro. Você deve controlar o seu dinheiro ou a falta dele irá controlá-lo para sempre. Controlar o dinheiro, você tem que controlar, senão você vai ficar na mão dele. E então você vai ficar sem ele, porque ele vai te dominar. Então o dinheiro você tem que saber administrar. Senão você pode ganhar milhões. Se você não souber administrar, ele escoa. Não tem jeito. E aí eu vou recurso, dar... Pode falar. Recurso. Precisa administrar os recursos. Seja o dinheiro, seja o que for que estiver em nossas mãos, a gente precisa administrar bem, né? Isso aí, vou dar só uma dica valiosa, né? Antes de eu dar a dica valiosa, isso é história para boi dormir ou isso é um conhecimento valioso? Conhecimento valioso. Muito valioso. Gente, tem que falar o conhecimento valioso. Conhecimento valioso. Isso. Isso aí, pô. Isso aí. Ó, uma dica de controle financeiro, né? Eu como contadora, gestora, né, dos nossos negócios, se eu puder dar uma dica que é uma dica de ouro realmente, como controlar o seu financeiro, né, o dinheiro da sua empresa, da sua pessoa física. Qual é o segredo para isso? Primeiro que não existe segredo, não acredito nisso. Mas a dica de ouro que eu posso dar é você realmente anotar tudo que você gasta. Tudo que entra, tudo que sai. Isso é hábito. Controle financeiro é hábito. Se você não fizer, você pode ter certeza que o dinheiro e a falta dele vai controlar você para sempre. Até o lanche você tem que saber. Tudo, é 10 centavos, tem que fazer, porque não existe você querer ter informações se você não tem a descrita. Sim. Você não tem. É igual a contabilidade. Uma contabilidade, para você saber receber os seus relatórios contábeis, financeiros, fiscais, se você não tem... Primeira coisa, se você não separa a pessoa física da jurídica e se você não tem um controle realmente do que entra e que sai do seu negócio, não tem como a contabilidade funcionar. Vou falar uma coisa pro pessoal aqui. Torneira que pinga esvazia a caixa d'água, filho. Verdade. Ué. É isso aí, essa é a grande verdade. Gostaram, gente, do nosso quadro? Momento bom. Conhecimento Empreendedor? Foi valioso? Muito valioso. Muito bom. Ou foi história para boi dormir? Não, valioso. foi Valiosíssimo. Gabriel, vamos lá para o nosso terceiro e último quadro. Crie o seu final feliz.
Marcelo, quando aparecer ali o nosso quadro, Crie o Seu Final Feliz, você vai ter que contar agora pra gente quais são os seus planos, as suas metas, os seus objetivos como empreendedor Marcelo dentro da sua empresa. Como que você imagina o seu final feliz? Isso dentro da empresa. Aqui é só nível profissional. Nível profissional. Nível profissional, vamos lá. Que envolve também... Não vida, é que né? envolve a sua vida. Também, O Elias, no último podcast, ele envolveu a empresa, mas ele envolveu o ministério que Deus tem na vida dele. Então fique à vontade. Tá bom. Já posso falar? Pode falar. Então, eu vou resumir. O final feliz para minha empresa é chegar em uma fase ao qual eu possa contribuir de forma bem valiosa com o desejo que eu tenho no meu coração é de contribuir muito com o reino, sabe? Porque eu vejo que Deus nos dá capacidade e nos dá sabedoria para administrar aquilo que é dele, sabe? No reino. E eu tento agir como filho hoje, não como servo, porque o filho adquire aquilo que é do pai, sabe? Então, assim, a empresa tendo sucesso, eu vou conseguir contribuir para o reino da melhor forma, sabe? Ajudar mesmo, de acordo com as necessidades. Eu gosto muito de observar as questões das pessoas próximas. Eu tenho, assim, muito essa vontade de abençoar, e a empresa, ela sendo próspera, que já eu vou conseguir fazer o ID de Jesus com mais, assim, sucesso, né? Com bastante sucesso. Assim, o final feliz é uma empresa abençoadora. Resumindo, uma empresa que abençoa, que contribui no reino. Esse é assim. De Deus. É isso aí. Perfeito. É assim que eu vejo, gerente, né? Hoje eu tava com uma cliente, falando com uma cliente hoje em reunião. Eu falei com ela, né, uma frase que Elias sempre fala: nós somos gerentes aqui do negócio, né? Deus é o dono. Então nós estamos aqui cuidando de algo que ele tá, né, comandando, né, dele. Nossos negócios são dele. E nós somos só gerentes. Que possamos ser bons gerentes, né? Eu tento, eu já li e tenho que reler mais vezes, li algumas vezes o livro de Provérbios de Salomão. A história de Salomão, pra gente que é empreendedor, é sensacional. Além dos livros diários, né? Sim. Segredo da Mente Milionária, Segredo, Poder do Hábito. Tem vários livros de psicologia financeira. Sim. Vários livros que nos preparam pra guerra. Sim. Porque a gente... Empreendedor acordou, cai pra batalha. Não tem como. Não tem como. E quanto mais conhecimento... a leitura vai te trazer conhecimento, até mesmo para você se pronunciar em algumas questões. Tem livros que te ensinam como a gerir o seu próprio negócio. E assim, e os autores são pessoas de sucesso, que têm credibilidade. Que já vivenciaram, sabe? né? É igual esse livro. Já passaram por onde a gente passou. Eu já li o Segredo da Mente Milionária. Sempre estou mexendo no livro. Também. É muito rico. Sim. É muito rico. O Segredo também é um livro espetacular. É um livro que te coloca assim, e ele te ajuda a exercitar. Né? O Segredo da Mente Milionária. Sim, do T. Harv Eker. Isso. E o Segredo também, ele ajuda você a exercitar a sua fé, você visualizar as coisas lá na frente e tomar posse. Meu irmão, eu não li, eu já tô devendo ler. Meu irmão, eu vi o filme. Eu vou te falar, é espetacular. É assim, é muito bom. Tanto o livro, né, como o filme do Segredo, ele fala sobre você viver um dia cada vez. Isso. Assim, dá valor, né, o pequeno. Visualiza, toma posse, agradece e vai em busca. Isso aí. E vai em busca. Porque assim, a gente que sonha, eu sou muito sonhador. Se ficar em casa de braço cruzado, você vai viver sonhando. É igual o pastor Cláudio Duarte fala, você delira. Só delira. Só delira. Não é sonho, é delírio. Então assim, a gente tem que ir buscar, porque o universo conspira a favor. Até a palavra imaginação já te remete à ação. Você imagina e cai logo pra ação.
Quer ver, vocês estavam em São Paulo agora. Sim. Buscando conhecimento, eu acompanhei você na rede social, aprendendo uma coisa aqui lá. Aprendendo, estando perto de pessoas que têm energia positiva. Isso aí, meu irmão. Hoje em dia é muito importante você saber dizer, não, ó, essa pessoa aqui é pesado, dá licença. Né? Saber a cada momento, as nossas companhias, ó, deixa aqui. Vai minar suas energias para um caminho que não é bom. Agora tem outras pessoas que aumentam a sua energia porque estão na mesma conexão, isso aí, mesma visão, mesma... A conexão hoje, pô. E você, você estando com uma conexão boa, com uma energia boa, você vai atrair pessoas com a mesma energia. Isso serve para tudo, pros negócios, relacionamento, tudo, amizades. Tá com energia boa, você vai sentir. Eu vou usar a Bíblia para exemplificar isso. A palavra de Deus diz que um abismo chama o outro. Isso. Que é o que, se essa pessoa é negativa, ela vai chamar a gente negativa. E se você é positivo, o inverso também é verdadeiro. Se você é positivo, se você é um cara que, em vez de olhar a dificuldade, vai olhar a possibilidade, ou seja, a oportunidade, né? As pessoas podem olhar para a mesma situação e ter atitudes, verem coisas totalmente diferentes, né? Uma vai ver o meio copo cheio e a outra meio copo vazio. A forma que a gente enxerga é o que vai determinar como a gente vai agir depois. E a gente precisa buscar pessoas que enxerguem como nós. Não estou dizendo que a gente não precisa de ter pessoas que venham apontar uma visão diferente, mas que seja construtiva. Tá? Mas aquela pessoa que só vem para sugar a tua energia, para te diminuir, dizer, aí, rapaz, você é um sonhador, isso aí não vai... Essa pessoa aí a gente não precisa ficar ouvindo. Agora, pode falar um pouco? Não, já finalizamos. Passou tão rápido. Eu vou deixar você falar de energia. Não, eu vou deixar. Energia. Eu vou deixar você falar no finalzinho, porque agora Toma café. a gente Toma café, pega energia boa, hein? Ai, Jesus. Marcelo, eu só vou te fazer a seguinte pergunta, né? Eu sendo contadora, entendendo muita coisa de planejamento estratégico, e é uma área, né? Hoje eu até conversei com o Elias sobre isso, que o planejamento estratégico... Minha barriga, pelo amor de Deus. Que o... fica na frente. O planejamento estratégico... O que é o planejamento estratégico? Imagina o Google Maps, né? Eu sei onde estou e sei aonde eu quero chegar. Isso é o planejamento estratégico. E aí, quais são as ferramentas que eu vou usar, né? Qual o caminho que eu vou percorrer, aonde que eu tenho que dobrar as esquinas, a quem eu vou encontrar, né? Quem vão ser responsáveis, enfim. Isso é o planejamento estratégico. E aí eu te faço a seguinte pergunta. Você criou o seu final feliz, certo? Sim. Certo. E agora você vai me dizer um prazo que você determinar aí na sua mente. Pelo menos o ano, né? Determine o ano aí para você cumprir esse final seu feliz. Porque toda empresa, ela tem um início, um meio e tem um fim. Isso. A empresa, ela não é eterna. Por mais que lá no contrato social está dizendo que a empresa é por tempo indeterminado, mas a empresa, ela tem um fim, tá? Nem que seja o fim do sócio dentro do negócio, mas ela tem. Então me fale o ano aí, mais ou menos, ou então um prazo para que cumpra aí. Então, o prazo isso já começou desde de setembro do ano passado, que eu comecei a visualizar. E eu tenho até... Desculpa. Meados de 2025, junho. Já tá registrado. Já tá traçado. Já tracei essa meta. Que legal. Isso aí. Que bênção. Que bênção. Entendeu? Que bênção. É isso que é importante, é você traçar o caminho. Já tá, já. Da onde você quer chegar. Porque senão eu vou ficar rodando volta em círculo. Fica. Você tem que saber ali, ó. E tem outra, se você tá numa questão que não tá dando certo, muda a rota, dá uma recuada e eu continuo. Prossigo. Porque eu tenho um alvo pra chegar. Exatamente. Entendeu? Não vou desistir. Vou mudar a rota, não vou ficar batendo no ferro ali. Sim. Não, a gente muda. Sim. Eu tenho as minhas estratégias. A ideia da pergunta é realmente você saber quando você quer chegar e aonde você quer chegar. Tá bom? Vamos lá? Nós vamos agora para o nosso último quadro, que é o quadro comercial, né? Nós, da ETX Contábil, junto com a Contadora de História, nós temos alguns clientes que são amigos empreendedores e que a gente faz questão aqui de divulgar o negócio deles. E o Elias, o meu excelentíssimo esposo amado, estará
fazendo aí as nossas parcerias, né? Quem são os nossos parceiros, para que vocês conheçam um pouquinho o trabalho de cada um. Vamos lá. Isso é muito importante, né? A gente semeia na vida de cada um, isso aí é bênção. Vamos que vamos, gente. Vamos lá. Vamos falar Bem de coisa rapidinho. boa. Semear é importante também, né? Verdade. Tem colheita também, né? Com certeza. Só colhe quem semeia, né? Vamos lá? Tá indo. Aí falando de colheita, Falou de colheita, Falou falou de de semeadura. semente. Cereais Jerusalém. Olha aí. nossa, o que falar do Flávio, né? Flávio e Alcedina são os nossos clientes aqui da Ei, é o ETX. cliente 01, tá? Foi um dos 01. primeiros clientes da É, ETX ele foi Contábil. ele. É. Tem uma honra mesmo, uma Essa família alegria abençoada. deles estarem conosco, né, na ETX Contábil até hoje. São clientes, assim, nota 1000 mesmo. E eles fornecem produtos de laticínio, Eles são coisa- atacadistas, né? atacadista, distribuidor, Para padarias. padaria, lanchonete. lanchonetes. Ele atende tudo, essa região de Itaboraí aqui, é Tetanguá, né? E ele vai para assim, os municípios menos prováveis que você imaginar, tá Ele o tá lá. Flávio Ele lá, tá lá. naquela padaria bem pequenininha, Bem de pequenininha, lá interior, dentro de que ninguém bairro. vai. Ele vai lá, fornece, toda semana tá lá. É um cara É batalhador. queijo, é mortadela, é pão, é Interessante. pão não, né? O trigo, é a sacola, tudo para que, né, em grande massa que a padaria precisa de distribuidor. Conte aí com a Cereais Jerusalém. Isso aí. Grande abraço aí pro Flávio e sua esposa, família, todo mundo. E o pequenininho, Pequenininho. acho que é Arthur. Vamos lá, Jennifer. É Jennifer o nome dela, mas tá Jenner ali, mas É porque a marca dela é Jenner. e ficou bonito, hein? ficou Parabéns, lindo, hein? Ó, Jennifer. gostei. A Jennifer, ela vende relógio e vende brinco, né? Cordão. Ela vende esses acessórios, né? Tô tentando lembrar a palavra, mas esses são acessórios que ela vende. Grande qualidade, os produtos dela. Ela também é muito criativa. Muito criativa. Ela é muito criativa na hora de escolher. Não escolhe assim, qualquer As coisinha eu vou melhores. vender, não. Eu já percebi que nas redes sociais dela, nos status, quando ela coloca, ela faz questão realmente de oferecer o melhor ali na venda, né, para os clientes dela. Parabéns, Jennifer. Jennifer ela é filha, né, do meu irmão, de consideração, que é o Paulo Sérgio, Isso aí. que é uma benção. Então é família, tá todo mundo junto. Parabéns, Jennifer, pelo Grande seu abraço negócio. aí, Deus Jennifer. abençoe. E agora, hein? Açaí tropical. Gente, quem gosta de açaí? Pô. Mas tem uns açaí bom e tem uns açaí ruim. Agora, tem. açaí tropical Esse é bom, esse é bom, um dos esse é bom. melhores que Esse tem, é bom. cara. Esse um dos daí melhores. é do Wagner. Essa empresa é um cliente nosso que é lá de Niterói. Aí, ó. A TX Contábil atende todo o quê? O Brasil. Verdade. Tudo bem. Nós Bom, temos bacana. clientes de Duque de Caxias, São Paulo. Nós temos clientes do Rio, Niterói. E assim vai. Mas o Wagner, junto com a sua esposa, eles fornecem, né? Eles têm um quiosque lá em Niterói. Se eu não me engano, é Niterói ou Icaraí. Só sei que é Niterói. É tudo Niterói. É Niterói. E lá eles oferecem esse serviço de açaí e estão há muito tempo no mercado. Muito tempo mesmo. Então, quando uma empresa, ela né, tanto tempo no mercado, sinal que Uma atendimento, né, Uma empresa a sólida, né? qualidade Sólido, e pessoal. tudo mais. Aprova, Parabéns. né? Isso aí. Ninguém Parabéns. fica no mercado que não presta um bom serviço durante muito Não tempo. dá. Né? Não- O próprio comércio, ele seleciona É. os melhores. Só Isso. ficam os melhores. Tá aí a prova disso, é o açaí tropical que tá aí até hoje. Parabéns aí, o Wagner e a sua esposa. Vidraçaria Jade. Que benção. Essa ideia é do pastor Josimar. Pastor Josimar. Inclusive, um grande abraço pra você. É um grande empreendedor. Em breve, chama ele também. Vamos, pra vamos. contar uma história forte. Gente boa. Que Ele e a é esposa dele, a Alessandra. a Alessandra. Eles são lá de Niterói também. Niterói. Eles são de Niterói. Eles têm uma vidraçaria lá. E eles Não. oferecem tudo, né? De Janela, vidro, de... box, É. ele tem uma experiência muito grande nessa área, trabalhou mais de não sei quantos Sim. anos, mais de 20 anos trabalhando nessa questão de vidraçaria. Faz muito tempo que ele iniciou o negócio dele e vou te falar, quer alguém que vai fazer um serviço de excelência, de qualidade? Porque eu já contratei para ele fazer já fez em casa, ele teve que ir lá consertar. Foi o cara que foi lá para consertar. porque Deixou um rastro. Pois é. Eu me esqueci que ele fazia isso, contratei uma outra pessoa. A pessoa botou a janela torta, assim. Aí ele foi lá consertar. Consertou. Nossa. Ele conseguiu botou consertar, comprou a coisa de qualidade no box, botou, trocou.
acabou o problema. Então, você quer instalar e não ter problema? Vidraçaria Jade. Isso aí, ele é a esposa dele. Obrigada pela confiança, tá, pastor Josimar, sua esposa. Parabéns aí pela empresa. E eles atendem tanto empresa grande, né? Porque ele faz serviço e fecha com empresa grande, né? De apartamento, bem estruturado, em prédios completos aí. Isso aí, ele faz esse serviço. Parabéns. Isso aí. Conte aí sempre conosco. Um abraço aí, Josimar. Isso aí. E aí, finalizando, a nossa amiga Tamires Andrade. Tamires, muito obrigada pela sua parceria e confiança, né? Gente, contador, você tem que confiar. Não tem jeito. Né? O teu negócio tá na mão do contador. Tá na mão do... Não adianta. Não, tá na mão de Deus. Não fala que tá... Administrativamente. Essa logo dela, muito Seus lindo. dados. Isso aí. E a Tamires, eu agradeço muito a Deus pela vida dela, o esposo, a filhinha dela, linda, maravilhosa. A Tamires Andrade, ela é uma empresa que coloca piercing. Ela faz colocação de piercing. Não é tatuagem, mas ela coloca o piercing, né? E ela tem muito engajamento, assim, nas redes sociais. Muito ela conhecida. faz. Ela é bem mas conhecida. é lindo, fica tão bonitinho quando ela coloca, porque fica cheio de brilho lá. Eu acho muito lindo, sempre curto. E ela vende também. Então, o material que ela usa é um material, assim, que é de titânio, né? É uma coisa que não vai... Vai ter alergia, não vai ter nada disso. Eu não uso, mas assim, eu entendo que por conta dos fornecedores que ela compra, né? Ela faz importação, é tudo bem organizado mesmo, a empresa dela quanto a esse quesito. Ela tem os manuais, garantia. Então, ela tem todo o cuidado realmente, porque piercing é Saúde, questão né? de saúde também, claro. né? Então, parabéns aí, Tamires. Quem quiser conhecer o Instagram dela, Tamires Andrade, tanto Instagram, rede social, ela fica aqui no nosso prédio também, Presidente Costa Silva, 4º andar. Conheçam. Parabéns, Tamires. Obrigada pela confiança de sempre. Grande abraço. E finalizamos. Chegou ao fim, mas foi Chegou ao fim. muito rápido. Chegou ao fim pra gente finalizar. Agora, antes de agradecer a você, né? O meu amigo Marcelo. Eu que agradeço. Gente, sem palavras, né? Hoje não tivemos alguns imprevistos, mas glória a Deus por esse momento, Amém. tá? E aí eu vou finalizar com o nosso momento premiação. É? Gostei. Ó, Gostou, empreendedor? Vamos lá. Ó, o nosso momento premiação, você é o nosso segundo convidado e vai ser o nosso convidado eterno, né? Você é o nosso parceiro aqui no Prosperamente. Amém. Pode ter certeza que eu e Elias nunca iremos esquecer de você e toda a parceria que você Amém. faz por nós, É recíproco. né? E você sabe disso, né? Que eu creio que o Senhor que nos apresentou. Tem pessoas que Deus nos apresenta. É e isso é verdade. muito bom, né? E eu creio... Não tem preço, né? Não tem preço, Não não tem preço. Eu creio, né, que você tem sido bênção na nossa vida. E eu espero também que a gente seja bênção para você, tá? Então, nesse momento premiação, a ideia é a gente dar um troféu para vocês. Um troféu de empreendedor. Por quê? Por que esse troféu? Porque, de fato, você precisa entender que você é forte no seu negócio. Você foi forte no seu negócio. Você tem sido forte e corajoso. Então, se você olhar lá para trás, desde o momento que você andava lá, né, no caminhão do seu pai, para um estado, para o outro, O início da história, né? que você ia e que você foi lá e vendeu o seguro e foi enganado, e que você foi lá e foi trabalhar no restaurante e superou tantas coisas ali dentro que só você e a sua mente e Deus sabe o que você passou. Todos os momentos de superação que você teve que passar também, quando você foi lá para Porto, não, Aldeia da Prata, quando você foi para Aldeia da Prata, e o momento que você viveu lá, São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia. O que você vivenciou lá dentro daquele lugar, né? As pessoas que estavam em sua volta, as lágrimas que desceram no seu rosto. Muitas pessoas não sabem, nem mesmo a sua família. Mas eu tenho certeza que o nosso Deus, ele sabe disso. Deus contemplou tudo. Então, esse momento premiação é é mais uma forma assim, de carinho mesmo, de dizer pra você isso. De que você é um empreendedor forte e corajoso. De que você é um empreendedor que representa realmente essa força do empreendedorismo. Amém. Tá? Então, eu vou te dar o seu troféu, porque isso vai chegar, né, filho? É. vai Tô chegar. ansioso, hein? Mas eu quero que você receba esse abajur. Enquanto não chega o troféu, Enquanto não chega. Esse abajur aqui, ele é um abajur
que ele tá escrito, ó, você é o protagonista da sua história, da história da sua empresa. Não pare. Parabéns por isso. Amém. Tá? Vai vir o seu troféu, mas eu, com todo carinho, eu quero que você, quando você acordar, você coloque isso aqui lá no seu escritório, na sua mesa. Isso aqui você pode apagar e você pode escrever de novo. E assim como todos os dias você tá vivendo, toma o seu presente. E Obrigado. assim como Obrigado. todos os dias você está vivendo esse momento dia após dia, eu quero que quando você olhar para isso, você lembre do quão forte você é como empreendedor. Tá bom? Meu muito obrigada. Que Deus abençoe você, a sua história. Creia, você é livre para prosperar. Amém. Agradeço, né? O convite aí, contar uma parte aí da nossa trajetória, que não é fácil. Verdade. Não é fácil. Dói, vou te falar. Dói. Empreender dói, machuca. Mas vale a pena. Mas é gratificante lá na frente. Você construir um projeto, você idealizar, tocar, e lá na frente você colher frutos e ver outras pessoas também sendo participativas dos frutos que você colheu, não tem preço. Não há valor nenhum que pague. É isso que vale a pena. Amém. Né? Tenha orgulho de você e tenha orgulho do seu negócio. Gente, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada pela participação. Você que ainda vai assistir, assista até o final. Que Deus abençoe. Na terça que vem teremos outras histórias reais de empreendedores reais. Que Deus abençoe vocês.